E aí, pessoal? Tudo beleza? Preparem-se para uma viagem musical no tempo, que hoje a gente vai desenterrar uns sons incríveis que ficaram lá no passado. Vamos explorar 10 gêneros musicais que já eram, mas que marcaram época. Alguns vocês talvez conheçam de nome, mas a maioria vai ser novidade, pode apostar. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora lá. Imagina só, igrejas com aquela acústica de catedral, vozes masculinas cantando juntas, criando uma atmosfera quase mágica. As notas ecoavam pelas paredes de pedra, subindo até os tetos altos e se misturando com a luz colorida que passava pelos vitrais. Era como se o próprio espaço físico da igreja fosse um instrumento musical, amplificando e enriquecendo cada som. É essa a vibe do canto gregoriano, a trilha sonora da Igreja Católica lá na Idade Média. Esses cantos não eram apenas música, eram uma forma de oração, uma maneira de se conectar com o divino. Os monges passavam horas praticando, aperfeiçoando cada nota e cada frase para criar uma experiência espiritual profunda. Era coisa séria, viu? Considerado a principal forma de expressão musical religiosa da época. Os manuscritos medievais que sobreviveram até hoje mostram a complexidade e a beleza dessas composições. Cada linha e cada nota eram cuidadosamente escritas, refletindo a dedicação e a devoção dos músicos. Hoje em dia, só se ouve em missa, talvez. Mas, mesmo assim, o impacto do canto gregoriano ainda pode ser sentido. Em algumas igrejas, essas melodias antigas ainda ressoam, trazendo um senso de paz e reverência. Mas, acredite, o canto gregoriano influenciou muita coisa que a gente curte hoje, tipo música neoclássica e trilhas sonoras épicas de filme, sabe? Compositores modernos frequentemente buscam inspiração nessas melodias antigas para criar obras que evocam a grandiosidade e a profundidade emocional do passado. Então, da próxima vez que você ouvir uma trilha sonora épica, lembre-se, parte dessa magia começou lá na Idade Média. Lá na Europa medieval, mais especificamente no sul da França, existiam os trovadores. Eram músicos tipo um Chico Buarque da época, que viajavam por aí cantando sobre amor, política, histórias fantásticas e até as fofocas da corte. E o mais legal, tudo isso embalado em melodias viciantes. Essa ideia de contar histórias com música, a essência da arte dos trovadores, está presente até hoje em gêneros como folk e country. Chegou a hora de conhecer o ragtime, um estilo musical que bombou nos bailes do final do século XIX e comecinho do século XX. Originado nos Estados Unidos, o ragtime rapidamente se tornou uma sensação, conquistando salões de dança e corações por onde passava. Com um ritmo sincopado, o ragtime era pura energia. Suas melodias vibrantes e animadas faziam todos quererem dançar. Era impossível ficar parado ao som de um piano tocando ragtime. E por falar em ragtime, não tem como não lembrar do mestre Scott Joplin, um gênio do piano que transformou esse estilo em arte. Suas composições como Maple Leaf Rag e The Entertainer são até hoje reconhecidas e admiradas. Aí, com a chegada do jazz e do blues, o ragtime acabou ficando de lado. Esses novos estilos trouxeram inovações e acabaram dominando a cena musical da época. Mas a influência dele está presente no piano jazz, em videogame e até em trilha sonora de filme. O legado do ragtime continua vivo, inspirando músicos e encantando novas gerações. Seja em um concerto de jazz moderno ou em um jogo de videogame, o espírito do ragtime ainda ressoa. Quem nunca cantou Atirei o Pau no Gato ou Ciranda, Cirandinha quando era criança, né? Essas cantigas de roda eram tipo um portal mágico para um mundo de fantasia e brincadeiras. As letras simples e as melodias grudadinhas na cabeça criavam um universo mágico. E mesmo que a gente não cante mais tanto, elas ainda trazem aquela nostalgia gostosa da infância. Apertem os cintos, porque agora vamos voltar no tempo para valer. Vamos explorar a música modal medieval.
Antes da harmonia que a gente conhece, existia um sistema musical baseado em modos, que são escalas diferentes das que a gente está acostumado. Cada modo tinha uma personalidade, uma emoção. E mesmo extinta, a música modal medieval ainda inspira músicos e estudiosos. Quem sabe você não encontra uns toques medievais na música de hoje? Se liga na cena. Um salão de baile no século XVIII, todo mundo vestido a caráter, e uma orquestra tocando umas músicas cheias de pompa. Imagine-se entrando nesse salão, com lustres brilhando no teto e o som da música preenchendo o ar. As pessoas se movem com graça e precisão, cada passo cuidadosamente coreografado. Essa era a época da música barroca de dança. Sarabanda, giga, pavana. Cada uma dessas danças tinha seu próprio estilo e ritmo, e eram executadas com uma elegância que refletia a grandiosidade da época. As danças não eram apenas entretenimento, mas também uma forma de expressão cultural e social. Esses nomes ditavam o ritmo dos bailes. As partituras e instruções de dança eram meticulosamente escritas, garantindo que cada movimento fosse executado com perfeição. Os dançarinos passavam horas praticando para dominar cada passo e gesto. Bach e Handel, esses caras eram os bambambãs da época, e suas composições eram a trilha sonora desses eventos grandiosos. Eles não apenas criaram música, mas também influenciaram a forma como as pessoas dançavam e se comportavam nos salões de baile. Eles compuseram muita coisa inspirada nesses estilos. Suas obras eram complexas e ricas, refletindo a sofisticação e a opulência da era barroca. Os músicos da época usavam instrumentos como o cravo, o violino e o alaúde para dar vida a essas composições. Mesmo que a gente não veja mais essas danças por aí, a essência delas ainda está presente. Os salões de baile podem estar vazios agora, mas a história e a cultura que eles representavam continuam a nos inspirar. Elas continuam vivas nas partituras e gravações. Cada nota e cada linha de música nos transporta de volta a uma época de elegância e grandiosidade, lembrando-nos da beleza e da arte que definiram o período barroco. No século XIX, nos Estados Unidos, os minstrel shows faziam o maior sucesso. Era um mix de música, comédia e crítica social, e lotava os teatros. Os artistas, geralmente brancos, pintavam o rosto de preto para representar, de forma caricata e preconceituosa, a cultura afro-americana. A música misturava elementos africanos, europeus e americanos. Mas, infelizmente, esses shows tinham um lado bem feio: o racismo. Hoje são vistos como uma página triste da história do entretenimento. Partiu Itália, anos 80. Chegou a hora de falar da disco italiano, com suas batidas contagiantes, melodias que grudam na cabeça e letras que falavam de amor. Era a trilha sonora perfeita para curtir a vida. Giorgio Moroder e Rafaela Carrà, esses eram os reis da pista. Com o fim da era disco, o estilo perdeu força, mas nunca sumiu de vez. Pega o pandeiro, o cavaquinho e o violão, que agora a gente vai falar de um gênero musical brasileiro, o choro. O choro tradicional, com suas melodias elaboradas e improvisos de primeira, era a alma das rodas de choro. Mesmo sem o sucesso de outros estilos brasileiros, o choro raiz continua vivo, graças aos músicos que dedicam suas vidas a ele. Vamos voltar para a era vitoriana, tempo de costumes refinados, bailes chiques e muita música clássica. A música de salão vitoriana era a trilha sonora perfeita para os eventos da elite. Johann Strauss Jr. e Frédéric Chopin, esses eram os queridinhos da época, criando músicas elegantes e melodiosas. Eram músicas levinhas, gostosas de ouvir, que refletiam o clima romântico. Mesmo sendo um gênero pouco conhecido hoje, a música de salão vitoriana ainda encanta muita gente. E aí, curtiram a viagem musical?
Quantos desses gêneros você já conhecia? A música conta a história de cada época, né? De todos esses estilos que já eram, qual você acha que merecia voltar com tudo hoje em dia? Conta aqui nos comentários qual você mais gostou e qual gostaria de ver bombando de novo. Até o próximo vídeo.